Estimados filhos e filhas que aqui se encontram na matriz Nossa Senhora de Fátima, prezados internautas que nos acompanham através da homilia dominical. Neste domingo, dia do Senhor, a Igreja inicia a terceira semana do tempo comum. Dentre diversas razões para celebrarmos a Eucaristia neste dia, nós temos, como o Papa Francisco proclamou, o domingo da Palavra de Deus. De repente você vai dizer: ô Padre, mas o mês da Palavra do Senhor não é em setembro? Nós celebramos o dia de São Jerônimo, o dia da Palavra. Também aqui no Brasil nós valorizamos a Palavra de Deus durante todo o mês de setembro, mas nesse dia, o nosso querido Papa deseja que o mundo celebre a Palavra de Deus, para podermos notar a importância da Palavra do Senhor em nossas vidas. A Igreja nos ensina o valor tão profundo da Palavra de Deus que a missa, por exemplo, começa direcionada, a primeira parte dela, a esta mesa aqui, chamada Mesa da Palavra, ambão. Nossos olhares, na primeira parte das missas, se volta para esta mesa, que recebe uma dignidade tão significativa quanto esta segunda mesa, a mesa da Eucaristia. Nós não podemos ir direto para a mesa da Eucaristia sem antes comungarmos da mesa da Palavra. Vamos erguer nossas mãos em direção à mesa da Palavra. Vamos dizer então: obrigado, Senhor, pela mesa da Palavra, por meio dela somos alimentados. Então, se a mesa da Palavra tem o objetivo de nos alimentar, vamos saborear a Palavra do Senhor. Vamos nos alimentar dos textos sagrados que acabamos de ouvir proclamados. E eu quero começar a nossa homilia olhando para a primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, trazendo para o povo e para nós uma grande esperança. E qual é a esperança proclamada por Isaías? É a vinda, a chegada, a presença da luz. O povo que está na escuridão receberá a luz para brilhar na vida de todos aqueles que necessitam da luz. A luz é vida. O sol, quando olhamos, é a vida. A luz que Isaías proclama ao povo, nós recebemos a resposta no Salmo responsorial, quando a nossa querida salmista cantava e, ao mesmo tempo, proclamava e afirmava a todos: o Senhor é minha luz e salvação. A luz é o Senhor Jesus, que celebramos há poucos dias a sua vinda, o seu nascimento no Natal. Então Deus é luz, o Senhor é a luz que vem
nosso caminho. Vamos dizer então com muita fé: o Senhor é minha luz, e salvação. Senhor, iluminai-me. A segunda leitura que recebemos neste domingo é uma carta que o apóstolo Paulo envia à comunidade de Coríntios. Certamente estava ocorrendo uma dificuldade entre os cristãos, uma dificuldade na comunidade. E qual que era a dificuldade? Era a escuridão da contenda. Uma comunidade que estava dividida. Paulo então vai chamar a atenção para que a comunidade tome cuidado com as divisões que existem entre eles. E por que estava havendo divisão na comunidade? Por conta de comparações. Alguns que diziam: olha, eu sou de Paulo, porque Paulo é melhor. Eu sou de Pedro, porque Pedro é roça firme. Esse Paulo aí chegou depois. Então houve uma divisão na comunidade por conta das comparações. Quero dizer para você, é preciso tomar muito cuidado. As divisões ocorrem na igreja, na família, no trabalho, quando nós começamos a comparar as pessoas. Não compare os outros. Cada um tem o seu dom, o seu carisma, cada um tem o seu jeito, a sua maneira. É como aquela mãe que compara o filho, joga um para baixo e exalta o outro. Esse aqui é o filho bom que eu tenho, aquele ali é o filho que não presta. Cuidado com as comparações. Não sabe o quanto pode afetar a vida daquele filho, o quanto pode afetar aquele filho que você tem, né? A autoestima dele. Então tomar cuidado com comparações. Não compare um amigo com o outro. Não compare um empregado com outro empregado. Não compare um irmão na comunidade com o outro. Isso gera divisões. Então cuidado com as comparações. Vamos dizer: Senhor, ensina-me a valorizar as pessoas. Aprender a valorizar cada um com os seus dons, carismas, com o modo da pessoa. No Evangelho que nós recebemos, a primeira parte, Jesus está recordando o que ouvimos na primeira leitura do profeta Isaías, a respeito que a luz está no meio deles. É o Senhor, já está aqui, já está no meio deles, a luz que todos esperavam para iluminar. Então o Senhor está entre eles. Mas o que eu quero refletir convosco com mais detalhe é a segunda parte do Evangelho. O Senhor, que é a luz, inicia a sua missão de iluminar os povos, mas ele não quis agir, trabalhar de forma isolada. Jesus não realizou a sua missão sozinho. Por isso ouvimos aqui no Evangelho o convite que ele fez aos primeiros discípulos, os 4 primeiros. Quero fazer uma pergunta: por que Jesus salvou os discípulos? Por que quis ele a presença de discípulos? Se nós entendemos desde a catequese que o Senhor é onipotente,
Se entendemos que o Senhor tem poder para tudo, por que quis contar com os discípulos? O Deus que pode tudo, que lá no primeiro capítulo do livro dos Gênesis, criou apenas com a força da palavra, dizendo: faça-se, e tudo se fez. O Senhor que criou tudo com o seu poder, com a palavra, por que quis contar com os discípulos? Talvez alguém fique pensando: será que ele não iria dar conta sozinho? Claro que daria conta, seria o Senhor, seria Deus. Ô Padre, acho que ele quis contar com ajuda, com auxílio. Olha, ele não precisaria do auxílio, da ajuda de ninguém. O que quero trazer para vocês, talvez 3 lições dos chamados discípulos que temos que trazer para as nossas vidas. Pense primeiro que Jesus chamou os discípulos para nos ensinar que não podemos viver no isolamento. Estamos no tempo em que muitas pessoas estão vivendo o quê? Isoladas. Se isolam de tudo. Usa a ferramenta que faz, ao mesmo tempo, ter uma ótima e uma bela comunicação, a internet, ao mesmo tempo faz a pessoa isolar-se dos outros. Quem é que não tem filho em casa e hoje fica o dia inteiro na internet, hein? Que parece que está dentro de casa como hóspede e não se comunica, não dialoga com os pais, não dialoga com os irmãos, não tem convívio. Então o Senhor vem aqui nos dizer que Ele chamou os discípulos para nos ensinar que ninguém pode viver isolado neste mundo. Por mais que você tenha mestrado, doutorado, que tenha uma ótima profissão, que tenha recursos, ninguém deve viver isolado. Cuidado com o isolamento. Ele pode afetar a nossa vida, o nosso relacionamento e levar as pessoas para uma situação que não será muito agradável. Quantas pessoas vivem no isolamento e depois permanecem na angústia, o perigo de cair na depressão, o perigo de viver com tantas enfermidades por conta do isolar-se. Olha, ter vida solitária é uma coisa, isolar-se é outra. O padre tem a vida solitária, mas não é ali, não vive sozinho, sem a presença das pessoas. Isolar-se é um perigo quando nos avistemos do convívio com os outros. É preciso tomar cuidado. Então, Jesus desejou que os discípulos vivessem em comunidade, vivessem juntos com Ele, permanecessem com Ele. Ninguém neste mundo deve viver sozinho. Viva sempre na companhia das pessoas. Vamos dizer então: Senhor, livrai-me do isolamento. Segunda coisa, penso que o Senhor chamou os discípulos para delegar funções. É preciso entender bem. Hoje se existem tantas pessoas, às vezes, com estafa, existem pessoas tão atribuladas de atividades, pessoas com tantos afazeres, muitas vezes é a falta de delegar funções.
Às vezes a pessoa tem um perfeccionismo tão grande que ela é capaz de dizer: ninguém faz melhor do que eu, por isso que eu faço tudo sozinho. Ninguém consegue colocar essa vela aqui melhor do que eu, e por isso eu não deixo ninguém colocar aqui. Ninguém consegue fazer uma leitura melhor do que a minha, e por isso eu não permito que ninguém vá fazer leitura na igreja, só eu. E em casa é a mesma coisa. Quantas vezes alguém na família assume tudo, todos os problemas, todas as dificuldades, todos os desafios, a pessoa assume para ela, e aí depois o que acontece? Não fica bem, nem espiritualmente e nem fisicamente, com saúde, porque tudo que acontece, ela é o centro que resolve tudo em casa. É preciso delegar funções. Olha só, em casa se começa a delegar funções já aos pequeninos. Aprenda uma coisa com o padre: o que os pequenos podem fazer, os grandes não fazem. Lá na tua casa, ensina o filho: você tem que acordar e arrumar sua cama. Você não arrume a cama dele, não. Esse que ele arrume a cama. Tem que aprender. Em casa não quer lavar louça, sua filha. Se você for lavar a louça no lugar dela, ela demorou muito, vou lá e lavo. Sabe o que vai acontecer? Ela não vai lavar mais, porque ela vai dizer: a mãe sempre lava, né? Para que eu vou lá? Não, deixa sujo lá até ela saber que é a função dela. Então é preciso aprender a delegar funções. E isso nós precisamos aprender. Não se centraliza. Olha, o padre, se não tiver a ajuda dos meus queridos agentes pastorais aqui e assumir toda a paróquia para si, coitado do padre, não aguenta não. Por isso que eu dependo do auxílio de vocês na paróquia, porque aqui nós precisamos trabalhar em comunhão, né? Ô padre, mas o que nós precisamos fazer? Ninguém sabe fazer. Sabe o que ninguém sabe fazer? Porque você não ensina. Minha filha não sabe lavar louça. Ensina. Olha, tal pessoa na comunidade não sabe limpar a igreja. Ensina a limpar. Ninguém nasceu sabendo tudo. Jesus recebeu os discípulos e foi ensinando-os. Depois eles assumiram a missão. Então nós temos que aprender a delegar e ensinar as pessoas a fazer as coisas. Olha só que estranho, né? Nós conhecemos tantas empresas que depois que o dono faleceu, o que aconteceu? Faliu. E por quê? Talvez tenha sido falta de delegar funções. O patrão não pode assumir toda a empresa para ele. Se ele contratou um empregado, ele tem que ensinar aquele empregado, deixar que ele faça a função. Mas às vezes o patrão está lá: não sabe fazer direito, eu vou lá e faço. Quando você assumir todas as coisas da empresa, ele não aguenta. É preciso aprender a delegar funções. Vamos dizer então: Senhor, ensina-me a contar com o outro. E a última coisa que eu gostaria de dizer-vos, talvez seja uma das coisas belíssimas também, é que o Senhor delegou as funções para nos ensinar, chamou os discípulos para nos ensinar que ninguém é eterno neste mundo. Ninguém é eterno. Nós somos peregrinos. Assumimos a missão, assumimos uma profissão, assumimos a vocação que é temporária. Você não vai ficar a vida inteira na família. Então, por que deixar os seus filhos tão dependentes de você? Às vezes tem mães que deixam os filhos tão presos que o filho está adulto, não sabe nem colocar comida no prato, porque a mãe até hoje não ensinou o filho a ir lá se retirar comida, tanto que ele se alimenta. E ele vai dizer: eu não sei o tanto que eu ponho no meu prato.
prato. A minha mãe já sabe o quanto que eu como. Então ela vai lá e põe tudo no prato para mim. Eu quero dizer para você, não prenda as pessoas à tua missão. Não centralize tudo, porque você é, neste mundo, todos nós somos passageiros. E quando uma coisa se apega demais, depois você não sabe o que fazer, porque aquele aí não está mais entre nós. Como é que vamos viver? Como é que vamos caminhar? O que vamos realizar? Então nós somos temporários neste mundo. Mas ao mesmo tempo, Jesus ensinou uma coisa bela, que ensinar os outros, que dividir as tarefas, que fazer o bem, vai eternizar a nossa memória. Quando Jesus, na última ceia, na mesa, disse aos discípulos: fazem isso em memória de mim, ele praticamente eternizou a sua presença no mundo, na Eucaristia, suas atitudes, tudo isso. Olha, você quer que as pessoas lembrem de você? Então ensine-as, delegue funções, seja pessoa do bem, e as pessoas vão lembrar de você.